Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Simplificando. Aqui nós simplificamos a programação para você, trazendo conteúdos que vão te ajudar a se tornar um desenvolvedor full stack no Python. Eu sou o Júlio Felipe e o tema de hoje é economizando tempo e memória no Python. Se existe uma maneira melhor de fazer as coisas para não perdermos tempo ou memória, por que não? Às vezes, há razões válidas para não levar nosso código até o limite máximo. Por exemplo, às vezes, para alcançar uma melhoria insignificante, temos que sacrificar a legibilidade ou manutenção. Faz algum sentido ter uma página da web vinculada em um segundo com código ilegível e complicado, quando podemos veiculá-la em 1,05 segundos com código legível e limpo? Não faz sentido. Por outro lado, às vezes é perfeitamente razoável tentar cortar 1 milissegundo de uma função, especialmente quando a função deve ser chamada milhares de vezes. Cada milissegundo que você salva significa 1 segundo salvo a cada milhares de chamadas, e isso pode ser significativo para a sua aplicação. À luz dessas considerações, o foco dessa lição não será fornecer as ferramentas para levar seu código aos limites absolutos de desempenho e otimização. Não importa o que aconteça, mas sim permitir que você escreva um código eficiente e elegante, que lê bem, é rápido e não desperdiça recursos de maneira óbvia. Nessa e nas próximas aulas aprenderemos map, zip, filter, compreensões e geradores. Vamos lá? Então, temos duas funções aqui, né? A square1 e a square2. Uma é elevada ao quadrado, né, com exponenciação, e a outra aqui elevada ao quadrado com multiplicação. Tranquilo? Ambas as funções retornam o quadrado de n. Mas qual é o mais rápido? O segundo é um pouco mais rápido. Calcular a potência de um número envolve multiplicação e, portanto, seja qual for o algoritmo que você usar para realizar a operação de potência, é improvável que supere uma multiplicação simples como essa em Square 2. Nos preocupamos com esse resultado? Na maioria dos casos, não. Se você está codificando um site de loja virtual, é provável que nunca precise elevar um número à segunda potência. E, se o fizer, provavelmente será uma operação esporádica. Você não precisa se preocupar em economizar uma fração de microsegundos em uma função que você chama algumas vezes. Então, quando a otimização se torna importante? Um caso muito comum é quando você tem que lidar com grandes coleções de dados. Se você está aplicando a mesma função a 1 milhão de objetos personalizados, você deseja também que sua função seja ajustada da melhor maneira, não é mesmo? Ganhar 1/10 de segundo em uma função chamada 1 milhão de vezes economiza 100 mil segundos, o que é cerca de 27,7 horas. Não é a mesma coisa, certo? Portanto, vamos nos concentrar nas coleções e ver quais ferramentas o Python oferece para lidar com elas com eficiência e elegância. Observe que muitos dos conceitos que veremos nessa aula são baseados naqueles dos integradores e interáveis. Resumindo, a capacidade de um objeto retornar seu próximo elemento, quando solicitado, é gerar uma exceção stop interest, quando esgotado. Devido à natureza dos objetos que vamos explorar nessa aula, muitas vezes seremos forçados a envolver o código em um construtor de lista. Isto porque passar o integrador, gerador, para listar, o esgota e coloca todos os itens gerados em uma lista recém-criada, que podemos imprimir facilmente para ver seu conteúdo. Essa técnica dificulta a legibilidade, né? Então, se eu ficar colocando aqui no nosso exemplo aqui, né? Eu tenho que colocar aqui os elementos em uma lista, né, no range aqui de 0 a 7, né, se eu quero colocar ele aqui numa lista, toda vez eu tenho que ficar colocando aqui esse list, né, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar aqui pseudônimo, né, para as listas, isso aqui vai deixar o nosso código mais legível, né, então nós criamos aqui um pseudônimo, um alias, né, aqui no português aqui é pseudônimo.
Então, a gente coloca aqui o underline, por esse caso aqui, eu falo que o list é igual a esse pseudônimo aqui, né, que é um underline. Em vez de eu usar aqui o list, eu vou utilizar aqui o meu pseudônimo, né, eu tenho ele aqui embaixo, é a mesma coisa de usar o list, né, então aqui fica muito mais legível, né, tranquilo? Então não tem segredo aqui, o que está acontecendo aqui é só retirando aqui esse list, isso aqui porque a gente precisa de envolver ele numa lista, né, e aí eu coloco o pseudônimo aqui. Vamos fazer isso aqui na prática? Vou abrir um novo arquivo aqui. Vou criar aqui, vou colocar Elias. Ponto print range 7. Ok. Aqui você já sabe, vai imprimir normal, né? Do jeito que você já sabe, quer ver? Vamos executar isso aqui passo a passo para a gente ir vendo aqui. Ok. Olha aqui, perfeito. Um range 0,7, né? Agora, se eu vier aqui fazer print list range 7, salvei e vou executar. Olha aqui, olha a diferença, né? Quando eu coloquei o list aqui, se eu mandei imprimir o de cima, ele colocou a lista para mim. Só que isso aqui, você ficar colocando list aqui num código enorme, aquele monte de list repetido aqui, isso acaba não deixando legível o seu código. Então, lá em cima, no início da página, não é aqui acima, você pode deixar bem no início da página, você coloca isso aqui, ó. Nós vamos fazer um pseudônimo, né? Um alias. Vamos fazer um alias aqui para esse list, né? Ele entendeu, ok? Vai executar a mesma coisa, né? Só que vai ficar mais legível. Aqui, salvei e executei. Olha aqui. Então, é a mesma coisa, né? Isso aqui é como se você, o pseudônimo, né? Você já sabe, é um apelido, você está dando um apelido. Às vezes o apelido é mais curto, né? O nome de uma pessoa que é complicado, aí você pega a parte mais fácil do nome da pessoa e dá um apelido para ela e começa a chamar ela por aquele apelido. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui fica ilegível, né? Porque repetir list um monte de vezes pode deixar seu código legível. Você dá um apelido para o list e aplica ele aqui, e ele reconhece aqui normalmente. Fez a mesma coisa, apenas aplicando aqui o underline. Tranquilo? Muito fácil, né? Vamos avançar. Agora nós vamos revisar aqui map, filter e zip, quais são as principais funções integradas que você pode usar ao lidar com coleções. E em seguida nós vamos aprender como obter os mesmos resultados usando duas construções muito importantes, compreensões e geradores, né? Então vamos avançando aqui. A função map possui a assinatura map function integrable e retorna um integrador que aplica a função a cada item de interável, produzindo os resultados. Se argumentos interáveis adicionais forem passados, a função deve receber essa quantidade de argumentos e é aplicada aos itens de todos os interáveis em paralelo. Com vários interáveis, o iterador para quando o interável mais curto se esgota. Então, aqui no nosso exemplo, nós vamos traduzir isso em código, né? Usaremos a função lambda, que nós já vimos, né? Que recebe o número variável de argumento posicional e apenas o retorna como uma tupla, né? Então, temos aqui, olha o nosso apelido da lista que está no início aqui, né? E eu tenho aqui o print. Nós estamos trabalhando aqui agora com map, né? E quais que são os argumentos dele? A função. Então, aqui nós temos aqui o lambda, né? E depois, qual que é o segundo parâmetro do map? O interável. Então, eu passo aqui no map
uma função, nesse caso aqui nós estamos utilizando o lambda, ok? E aqui eu estou passando o interável. E nos demais também aqui a mesma coisa, né? Uma questão a observar aqui é que o map para quando o mais curto dos interáveis com os quais o chamamos se esgota. Isso realmente é um comportamento muito bom. Não nos força a nivelar todos os interáveis em um comprimento comum e não quebra se eles não forem todos do mesmo comprimento. Nós vamos fazer isso aqui na prática, né, para você visualizar isso. 20. Map. Quais são os argumentos aqui da função map? Eu tenho aqui o primeiro, né? Uma função e depois o interável. Vamos fazer aqui a função primeiro. Fica muito interessante usar o lambda aqui porque ele é curto, né? E faz o recurso de uma verdadeira função. Mas se você quiser passar uma função aqui também, você vai fazer ela do lado de fora, né? Faz a função do lado de fora e você aplica, só chama ela aqui dentro e passa ela no range, né? Então, é interessante isso também, né? Para gerar aqui uma lista, né? Vou salvar aqui e nós já vamos executar isso primeiro. Vou dar um CLS aqui. Vamos executar só um e depois nós fazemos o resto e vamos ver essa questão de ele para no mais curto, né? Aqui ele imprimiu só o objeto. Por que ele imprimiu só o objeto? Eu não tenho aqui, né? Eu não coloquei ele aqui na nossa lista. Então, olha aqui, o próximo tem ele aqui envolvido numa lista. Se eu mandar executar agora, olha aqui, ele fez uma tupla, né? 0, 1, 2 de cada item aqui do range, né? Agora ele colocou ele numa lista. Aqui, como eu não coloquei ele na lista, o que aconteceu? Ele só retornou para mim o objeto. Tá? Quando eu coloquei ele com a lista, agora ele retornou para mim os elementos, né? As tuplas aqui, cada valor do range ficou em uma tupla. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Imagina você escrevendo aqui list, 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 né? Seu código ficaria ilegível. Mas nesse caso aqui, legível. Aqui vou passar 2 interáveis, né? Eu tenho o range e tenho o quê? A, B e C. Agora nós vamos fazer um com 3 interáveis. A, B e C e o range de 4 a 7. Tranquilo, vou fechar aqui só para dar mais espaço. Vamos fazer o de baixo copiando esse aqui, né? Aqui no caso ele colocou uma tupla vazia, ok? Ela aqui no caso ela é a mais curta. E vamos fazer o último aqui agora. Tranquilo? Vamos executar aqui. Python alias.py. Ele fez aqui, né, pegou os interáveis, né? Aqui ele fez uma junção, né, do range com A, B e C, ok? Aqui como estava aqui
de 4 a 7, ele pegou aqui 4 até o 6, né? Porque o 7 não entra. Tranquilo, está com 3 interáveis aqui, ele fez a junção, né? Agora aqui, o que a gente falou que ele para no mais curto, você pode ver aqui que, mesmo tendo interável aqui, como aqui não estava passando nenhum valor, né? Na tupla que a tupla está vazia, ela é curta, né? Essa tupla é vazia, então ele parou, ele não fez nada, ok? Ele só deixou aqui a lista vazia, né? Aqui nos outros ele fez, né? Ele, mas aqui, qual que é o mais curto aqui? Eu tenho A, B e C. Aqui eu tenho 1 e 2, né? Então ele não fez o C aqui, ele fez A e B, tranquilo? Então ele para aqui no mais curto. Nesse caso aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, eu só tenho A, B e C. Então o que ele fez aqui? Ele parou no C e não fez o 4, né? Então, é o que eu disse, né? Sobre que o map para no mais curto. Eu tenho 2 interáveis aqui, então ele vai parar no mais curto. Mesmo se eu tiver mais elementos aqui, né, que vai fazer, ele para no mais curto aqui, nesse caso aqui. Tanto faz de um lado como de outro, né? Nesse caso aqui, ele era maior, 1, 2, 3, 4, mas aqui era apenas 3, então ele parou em quem? Ele parou aqui no C, tranquilo? Vamos avançar. Nós vamos ver agora os decorate e undecorate. O map é muito útil quando você precisa aplicar a mesma função a uma ou mais coleções de objetos. Vejamos um exemplo. Queremos classificar em ordem decrescente pela soma dos créditos acumulados pelos alunos para ter o melhor aluno na posição 0. Escrevemos uma função para produzir um objeto decorado. Classificamos e depois nós undecorate. Então, nós fazemos aqui, nós fazemos o inverso aqui, né? Nós decoramos, depois nós tiramos a decoração. Cada aluno tem créditos em 3 disciplinas, possivelmente diferentes. Nesse contexto, decorar um objeto significa transformá-lo, seja adicionando dados extras a ele, seja colocando-o em outro objeto, de forma que possamos classificar os objetos originais da maneira que desejamos. Após a classificação, revertemos os objetos decorados para obter os originais deles. Isso é chamado de undecorate. Isso é bem interessante, você vai ver aqui na prática, nós vamos fazer na prática para ficar mais claro, né? Mas aqui está a lista de estudantes, né? Eu tenho aqui estudantes e eu estou passando aqui um registro de cada aluno, né? Eu tenho o aluno aqui no dicionário com o ID 0 e aqui eu tenho um outro dicionário com as disciplinas, né? Eu tenho aqui matemática, física, história, com as notas aqui para cada aluno, né? O aluno 0, 1, 2 e 3, né? E aqui nós fazemos o quê? O decorate. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma segunda tupla que soma com a soma de créditos e o estudante, né? A partir de estudantes. Ele vai colocar o valor total dos créditos, né? Ele está somando aqui, né? E aqui vai colocar aqui os créditos dos estudantes, vai colocar isso aqui, né? Nós vamos fazer na prática para visualizar o resultado disso aqui. Depois nós podemos aqui reverter, né? Ele descarta a soma dos créditos que foi feito aqui e devolve apenas o dicionário original do estudante. Tranquilo? Vamos fazer aqui para visualizar melhor. Vou comentar esse aqui. E nós vamos fazer aqui, né, uma lista de estudantes. Um aluno com ID 0, nós vamos colocar aqui agora os créditos. Um outro dicionário. Em História 7. Lembrando aqui que ele é uma lista, né? Então, eu estou colocando ele aqui com vírgula, é um conjunto de dicionário aqui. Não esqueça da vírgula ali, senão ele dá erro. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos copiar e colar aqui e mudar as notas e os IDs.
mais rápido, né? Então, eu vou colocar aqui 1, 2 e 3. Aqui tudo é matemática, né? 6, 8 e 5. Ok, 6, 7, 9 e 5 e 7, 10. Aqui também física é tudo a mesma coisa, só muda aqui história, inglês, química, e geografia. Tranquilo? E agora nós vamos fazer aqui as funções de decoração. A decorate. Lembra da nossa aula de comentários? Então, está comentado ali, né? Aí, no seu caso, pode escrever comentário também explicando o que o decorate está fazendo ali. Viu a importância? Aqui vou retornar, né? Lembra dos comentários? Está comentado ali, né, o nosso código, justamente para explicar. Eu não vou fazer aqui, mas no seu caso aí, vou até subir aqui para você fazer, né? Pode fazer o seu comentário, que é a explicação do que o decorate está fazendo aqui nesse caso. Ok, vamos fazer undecorate. Aqui, quem que ele está... O que ele está fazendo aqui com essa posição? Se eu fizer 0, ele pega os IDs, né? Ele vai descartar a decoração, vai descartar esse e mostrar apenas os IDs. Então, nesse caso aqui, nós estamos revertendo a decoração de quem? Dos créditos. Então, eu coloquei aqui 1. Nós vamos fazer isso na prática para você visualizar melhor. Está reclamando aqui, porque é um T, né? E nós vamos fazer aqui agora. Eu vou salvar e vou chamar ele aqui, né? Python elias.py. Não mostrou nada porque eu não mandei imprimir, né? Ok, ficou claro aqui para você? Nós vamos ver aqui agora na prática, né? Acabamos de fazer nosso código. Nós vamos mandar imprimir isso aqui para você ver o que está acontecendo, né? Olha aqui. Voltando aqui com o nosso código, né? Nós vamos mandar imprimir aqui. Para visualizar os dados aqui. Tranquilo, vou fazer os dois aqui. Aqui já estou até mostrando, né, o que aconteceu quando eu mandei imprimir aqui só o estudante aqui, né? Estou pedindo aqui nesse caso aqui o terceiro estudante, né? 0, 1, 2, né? Então, o que ele fez para mim? Imprimiu o total de nota desse aluno, 27, ok? E nesse caso aqui, quando eu mandei decorar, o que ele fez? Ele juntou aqui, né, a nota e os créditos desse aluno, né? É o que vai acontecer aqui
agora, quando a gente executar, vou chamar aqui, olha aí, o total, né? Pegou o total que está com a soma aqui, então ele está somando aqui os velhos, né? E aqui eu estou retornando o decorado aqui, né? Aqui eu estou fazendo aqui a decoração do student 2, estou chamando essa função decorate, né? Então, o que ele fez? Colocou a nota aqui, ok? E aqui os créditos de cada disciplina, tranquilo? Está aqui os créditos. Muito fácil, né? Então, é bem interessante aqui essa função de decoração, né? Você faz o decorate, depois você faz aqui um decorate, né? E você tem esses resultados aqui. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui, quando a gente viu os créditos, né? Eu tenho aqui, se você fizer a soma aqui desses valores, vai dar justamente aqui o 27, né? Ele realizou a soma aqui dos créditos. Vamos avançar aqui. Agora nós temos aqui uma classificação dos alunos, né? Eu utilizei aqui agora o list novamente, né? E aqui eu fiz a classificação, uma classificação reversa, ok, né? E depois eu fiz aqui o que? Eu reverti a decoração e imprimi apenas créditos dos alunos. Tranquilo? Então, no de cima aqui está decorado, aqui está revertido já, né? E aqui nós utilizamos o sort, né? E utilizamos aqui o reverse, né? Para ele classificar. Vamos fazer aqui no nosso exemplo. Vou colocar aqui abaixo. Se você está fazendo igual eu aqui, eu deixei o list aqui, não vou nem colocar ele aqui, né? Vou fazer direto. Students é igual ao sort. Vou fazer aqui students é igual a sorted map decorate students reverse igual a true. E vou mandar imprimir aqui quem? Os estudantes. Vou salvar, vamos executar esse primeiro aqui. Vamos comentar o de cima para ficar melhor, né? Senão vai fazer confusão aqui. Vou comentar esses dois prints aqui. Ctrl S. Olha aí, o que ele fez aqui, né? Ele fez uma classificação, né? 27, 23, 22, 17, né? Então, ele fez reverso, né? Do maior para o menor. Tranquilo? Então, ele ia fazer 7, ele ia fazer, né? 7, 17, não. Aqui ele fez a classificação reversa, né? 27, 23, 22, né? E 17, né? Ele ficou reverso, porque a gente colocou que reverso, não ele ia ficar o quê? 17, 22, 23 e 27. Tranquilo? Vamos fazer aqui o próximo, porque nós vamos agora reverter a decoração, né? Que está com a nota aqui, nós vamos deixar aqui agora somente as disciplinas aqui, né? E ele vai deixar ele aqui no formato que ele está aqui mesmo, classificado, né? E aqui eu vou colocar todos juntos, né? O que eu estou fazendo aqui? Utilizando a nossa lista. Quando eu mandar student
Vou salvar. Ok, e vou executar. Olha aqui. Ele veio revertido, né? Não está decorado agora com o total aqui dos créditos. Tranquilo? Então, na verdade, aqui, quando eu mandei decorar, o que ele fez? Ele pegou o total dos créditos e os créditos. Muito fácil, né? Muito tranquilo de você trabalhar aqui. Dá para fazer várias coisas aqui com esse Decorate, né? Ao invés de você ficar codificando aí, fazendo for para varrer, né? Então você tem aqui as classificações aqui que você pode utilizar, né? Se utilizar delas aí para ficar um código limpo, né? Fica legível, né? E funcional. Já cobrimos a função zip nas aulas anteriores, então vamos aprender como você pode combiná-lo com map. Zip, asterisco interable, retorna um integrador de tuplas, onde a iésima tupla contém o iésimo elemento de cada uma das sequências de argumento ou interáveis. O integrador para quando o interável da entrada mais curto se esgota. Com um único argumento interável, ele retorna um integrador de uma tupla simples. Sem argumentos, ele retorna um integrador vazio. Vamos ver aqui, né? Nesse código, estamos compactando a média e a nota do último exame para cada aluno. Observe como é fácil reproduzir zip usando o map, né? Duas últimas instruções do exemplo. Aqui também, para visualizar os resultados, temos que usar o nosso alias. Eu tenho aqui, novamente, utilizando nossa lista, né? Nós já temos ele declarado para manter ele no seu código, né? Nós temos aqui as notas e aqui nós temos as médias, né? E aqui eu estou colocando na lista o que? Fazendo o zip, né? Das médias e das notas, ok? E aqui, equivalente ao zip, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos reproduzindo aqui a mesma coisa do zip, tranquilo? Utilizando o map aqui, né? Passando o lambda aqui, ok? E inserindo a expressão aqui que são as notas e as médias. Vamos fazer aqui? Vou comentar o nosso código aqui. Vou deixar o nosso alias ali. Vou colocar aqui grades igual a 18, 23, 23, 30 e 27. Ok, as nossas médias, 22, 21, 29 e 24. Vou mandar imprimir. Ok, vamos usar nossa lista aqui. O nosso zip. AV, G, as nossas notas aqui, né? E aqui eu tenho, vou mandar imprimir aqui também. O nosso lambda aí sendo muito utilizado. Lembra do asterisco A? VG, S, tranquilo, vamos fazer aqui agora, vamos executar. Ok. Olha aqui, ele fez a mesma coisa, né, no zip e no utilizando aqui o nosso map. Tranquilo? Então você pode aqui utilizar, né, os dois. Aqui são os equivalentes, né? Utilizamos aqui o zip e utilizamos aqui o map. Tranquilo? Então você tem alternativas aí para você trabalhar quando você precisar de fazer aqui
juntar aqui, né, duas sequências, né, aí você pode utilizar o map também aqui. Tranquilo? Vamos avançar. Então, nós temos aqui, mais uma vez, o combinado de zip map, né, onde eu tenho três sequências, né, A, B e C. E aqui eu estou utilizando o list novamente. E aí eu tenho o max, né? O que nós vamos fazer aqui nesse caso? É um exemplo simples sobre o uso combinado de map e zip e poderia ser uma forma de calcular o máximo elemento a elemento entre sequências, ou seja, o máximo do primeiro elemento de cada sequência, depois o máximo do segundo e assim por diante. Você vai ver como é fácil calcular os valores máximos de três sequências, né? Zip não é estritamente necessário, claro, poderíamos apenas usar o map. Às vezes é difícil, ao mostrar um exemplo simples, entender por que usar uma técnica pode ser melhor do que a outra, né? Esquecemos que nem sempre estamos no controle do código-fonte. Podemos ter que usar uma biblioteca de terceiros, que não podemos mudar da maneira que queremos. Ter diferentes maneiras de trabalhar com dados é, portanto, muito útil. Vamos fazer aqui na prática para você entender aqui, né? Na verdade, está fazendo aqui, vai pegar aqui o máximo de cada sequência, né? Elemento a elemento, né? Quando eu passar o zip aqui, o que ele vai fazer aqui? Ele vai transformar ele aqui em tuplas, né? De 5, 3 e 6, 9, 7, 8, 2, 1 e 0, 4, 9 e 5, 7, 2 e 3. Tranquilo? E aí ele vai pegar o máximo de cada um desses aqui, né? Nesse caso aqui, o 6, o 9, o 2, o 9 e o 7, né? Depois nós vamos mandar imprimir essa lista aqui. Tranquilo? Vamos fazer aqui na prática. Então, vou colocar aqui A é igual a 5, 9, 2, 4 e 7. Fazer o B igual a 3, igual a 3, 7, 1, 9 e 2. E o nosso C é igual a 6, 8, 0, 5 e 3. Tranquilo? Não vou utilizar o list ali, porque ele já está declarado acima, né? Onde a gente já utilizou. Se você apagou ele aí ou comentou, pode descomentar. Max. E aqui ele vai pegar, né? O max da tupla, né? Lembra do asterisco que a gente transforma na tupla, né? Zip. E ele vai compactar aqui eles, né? Print. Nós vamos fazer a lista de máximos aqui, né? Tranquilo? Quando eu mandar imprimir, vou salvar aqui. Quando eu mandar imprimir isso aqui, dar o print nele aqui, o que ele vai fazer? 6, 9, 2, 9 e 7. Tranquilo? Ele trouxe os valores máximos apenas com uma linha de código aqui. Tranquilo? Muito fácil, né? Utilizando o map aqui. Aqui nós utilizamos uma outra função do Python, né? O max, né? E aqui eu tenho o zip, né? Aqui ele trouxe uma sequência de tupla, né? E aqui eu tenho o zip, que fez aqui a junção dos três, né? E depois mandamos imprimir, ele trouxe aqui os nossos máximos. Tranquilo? Então é isso. Agora nós vamos aprender sobre a função filter. Constrói um iterador a partir dos elementos iteráveis para os quais a função retorna true. Iteráveis pode ser uma sequência, um container que suporta a iteração ou iterador. Se a função for none, a função de identidade é assumida, ou seja, todos os elementos iteráveis que são falsos serão removidos. Vamos ver um exemplo aqui, muito rápido. Eu tenho aqui novamente a lista, né? E eu tenho aqui
uma sequência teste, né, de 2580010, né, e quando eu mandar imprimir aqui, estou colocando um filtro na sequência aqui, none, né, nessa sequência aqui. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele está entendendo que 0 aqui é falso, é none. Então, se aqui o filtro da função for none, né, a função identidade é assumida, ou seja, todos os elementos iteráveis que são falsos, no caso 0, serão removidos, né? Então, nós vamos fazer aqui, nesse caso aqui, a gente filtrou pelo nome, né? Aqui temos aqui, né, o equivalente, né, a esse aqui, só que utilizando aqui lambda, né? E aqui também eu tenho o que? Nós estamos fazendo um filtro aqui, pegando os elementos aqui como x, né? X maior que 4. Então, ele vai filtrar todos aqui maiores do que 4, aonde? Nessa sequência aqui, ok? Então, nesse filtro aqui, ele vai pegar a sequência, os valores maiores do que 4. Tranquilo? Utilizando aqui nada mais do que o filter. Nós vamos fazer aqui novamente. Vamos fazer um novo arquivo aqui. Vou fechar esse. Vamos colocar aqui filter.py. Tranquilo? Agora eu vou ter que declarar aqui o nosso list, porque é um novo arquivo, igual a list. Tranquilo? Teste é igual a, vamos fazer a sequência, 2, 5, 8, 0, 0, 1, 0. Print. Filter. Filtrar todos os nomes. Teste. Ok. Esqueci de um parênteses aqui. Tranquilo? Senão ele vai entender que estou fazendo isso aqui como um alias, né? Então, vou mandar imprimir, vou salvar, limpar aqui, né? E nós vamos executar isso aqui. Python. Vamos fazer assim. Python filter.py. Olha aqui o que ele fez. Ele retirou, né, os zeros. Ok? Lembra que aqui, como eu coloquei none, ele está retirando aqui, né, os iteráveis que são falsos, né? Não é verdadeiro, esses valores aqui não são verdadeiros e o zero é falso, né? Então, ele retirou para mim e colocou apenas os verdadeiros, né? Ok? Ele fez o filtro aqui, retirando os zeros. Tranquilo? Vamos fazer o próximo. Print. Filter. Lambda. x2.x, vírgula, teste, né? Que estou passando aqui o parâmetro list e o nosso teste aqui. Tranquilo? Salvei, executei novamente. Ele fez a mesma coisa. Tranquilo? Então, aqui, isso aqui está fazendo a mesma coisa do que este aqui. Tranquilo? Nesse caso aqui, por que esse deu a mesma coisa desse aqui? Eu tenho aqui o parâmetro list aqui como x, né? E eu tenho aqui a expressão dele retornando x também, né? Então, se passarmos uma função que recebe um argumento e retorna o próprio argumento, apenas os argumentos que são true farão com que a função retorne true. Portanto, esse comportamento é exatamente o mesmo que passar none, né? Eu passei aqui como parâmetro x e eu estou retornando x, né? Então, ele vai trazer para mim aqui somente os que tem, que está retornando true. Tranquilo? Então, ele equivale ao de cima aqui, né? Estou passando o parâmetro x e retornando x, então ele faz aqui, né? X e x
é verdadeiro, né? Então, por isso que ele vai retornar aqui somente os valores verdadeiros. Os falsos não vão ser retornados aqui. Tranquilo? Vamos fazer outro aqui, né? Print. Filter lambda x e x maior. Nós vamos retornar nesse caso aqui o quê? Todos maiores do que 4. Olha que interessante. Estou utilizando um filtro aqui. Vamos executar. Olha aqui, 5 e 8. Né? Mandei retornar os maiores do que 4. Ele já ignorou aqui os nomes. O 0 aqui ele ignorou, né? Porque é falso. Né? E aqui eu tenho 5 e o 8. Né? Pegou os maiores do que 4. Tranquilo? Muito fácil, né? O filtro aqui é muito interessante, muito útil e muito fácil. Essa aula foi bem curtinha, mas grande em economia de tempo. Então é isso. Te vejo na próxima aula. Revise, poste aí nos comentários, tá? Suas dúvidas, pratique. Até mais.